Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o controle da mente. Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem as mensagens. Se inscreva no meu canal no YouTube e ative o sininho, tá bom? Por favor, se inscrevam. É muito importante estar inscrito no canal, tá bom? E compartilhar e curtir também as mensagens e também assistir. Quem não puder assistir até o fim, assista onde der. Tá? Vocês não precisam estar parado ouvindo. Vocês podem aproveitar. Tá fazendo uma comida? Enquanto tá fazendo comida, deixa o áudio tocando. Você tá digitando alguma coisa no computador? Deixa o áudio tocando na segunda janela. Tá certo? O vídeo. E assim você vai ouvindo. Tá certo? Para um pouco, faz alguma coisa, daqui a pouco você ouve mais um pouco. Mas ouça inteiro, não seja por partes. É importantíssimo, são aprendizados. Tá? Nós temos tanto tempo para ficar vendo porcarias aí na internet, vendo vídeos de cômicos, novelas, mas não tem meia hora para ouvir uma mensagem de Deus? Percebe como o ser humano só pensa no mundo e esquece de Deus? Ainda falam que são cristãos, tá certo? Temos que ter um tempo para Deus, tá bom? Então, mas no mínimo, visualize, curte, compartilhe, se inscreva no canal, já ajuda para mim, já me ajuda. Mas para você, se você não assistir, aí tá perdendo, tá certo? Vamos lá. Queridos irmãos, o pensamento, ele é a maior fonte de sofrimento e causas de pecados que a gente possa cometer. Por quê? Porque é aqui que começa. Por exemplo, ontem eu estava assistindo a novela Gênesis. E o Jacó estava lá fazendo o quê? Pensando sobre o que aconteceu com ele, né? Ele tinha acabado de ser traído pelo tio, né? E o tio trocou a noiva dele, né? E quer casar com Raquel, acabou acostumando com Lia o casamento, né? E, e como é que fala? E, e ele pensando, refletindo, né? E ele se deixa levar pelos pensamentos, e ainda veio, lá aparece Satanás e convence ele a também casar com Raquel. Ele sabia que era errado. Ele tinha o exemplo do avô Abraão, que era um homem de Deus e tinha uma só esposa. Ele tinha o exemplo do pai, Isaac, que também era nome de Deus, e tinha uma só esposa. Então, ele não tinha tomado essa atitude, mas aí veio o pensamento, mas meu pai não foi enganado, mas meu avô não foi enganado, ele casou com a mulher que eles amavam, eles casaram com as mulheres que eles amavam. Sim, mas se aquela situação chegou, é porque tinha que ser assim. A vontade de Deus nem sempre e geralmente não é a nossa, não é o que a gente quer. Que nem, por exemplo, a minha vontade é que a minha cachorra não estivesse viva aqui. Que eu estivesse com ela aqui, que ela não tivesse morrido. Que ela estivesse aqui comigo e que ela se sarasse daquele problema de saúde que ela teve. Né? Mas não era. Como é que fala? Não era. Como é que fala? A vontade de Deus. A vontade de Deus é que ela fosse. Por quê? Porque Deus não vai enxergar se eu vou sofrer ou não porque ela foi embora. Entendeu? Ele está enxergando o sofrimento dela, porque ela estava sofrendo, em primeiro lugar era ela. Entendeu? Então, não era mim. Eu estou sofrendo porque ela se foi, claro que eu estou. Mas o meu sofrimento não é um décimo perto do que ela estava sofrendo. Pensa você com passando mal, vomitando, com o intestino parado, que é onde ela estava, com dores na barriga, não podendo se alimentar. Imagina o sofrimento que é. Eu estou sofrendo, estou sofrendo uma tristeza, uma dor na mente, uma dor espiritual pela perda, pelo luto. Mas isso vai passar. E no caso dela, tinha cura? Provavelmente não. Provavelmente o problema dela foi um problema por causa da idade, né? Geralmente o cachorro viu 14 anos, ela estava com mais ou menos 19. E possivelmente ela devia estar com 18 e tanto, ainda ia fazer 19. Né? Mas o que se fala é que o cachorro não chega a 19 anos. Nunca chega.
Ele pode até chegar a 18, mas não chega a completar 19. Que foi o caso dela, provavelmente. Então, adianta eu ser egoísta de querer ela aqui, sofrendo? Não. Isso é amor? Não, não é amor. Amor é você querer o bem do outro. E o bem para ela foi que ela fosse, né? E ela se foi. Então, eu tenho que aceitar. Não era a minha vontade, mas foi a vontade de Deus. Eu tenho que aceitar. No caso de Jacó é a mesma coisa. Não era a vontade dele casar com Lia, mas foi a vontade de Deus que ele casasse com Lia. Porque se não fosse da vontade de Deus, Deus não permitiria que Labão enganasse Jacó. Entendeu? A vontade de Deus é que ele casasse com Lia. E quando você vê a índole de Raquel e a índole de Lia, você vê que Lia era uma pessoa de bem. Era uma pessoa que queria encontrar Deus, né? Assim como a mãe dele, né? Rebeca. Enquanto Raquel não. Aliás, aparentemente, Raquel nem amava Jacó. Ela só queria casar com Jacó porque ela pensava que ela ia enriquecer, que Jacó era mais rico que o pai dela. Ela só pensava em enriquecer em dinheiro, então ela achou que ela casava com Jacó e ia viver com ele em Canaã, longe do pai, longe da, da, da vida que ela levava. Né? Ela só pensava na dinheiro. Ela nem amava Jacó, entendeu? Mas Lia sim amava Jacó. E Jacó, ele se interessa por Lia também. Claro que ele se interessa, né? Você vê que na novela Gênesis, Jacó ele encontra com Lia antes de haver Raquel. E ele se interessa por Lia. Tanto que ele olha nos olhos de Lia e ele se apaixona pelos olhos dela. Né? Na novela ela tava toda encapuzada, só dava para ver os olhos dela. Ela tava com uma espécie de máscara e tal, entendeu? E ela só dava para ver os olhos da Lia. E ele se apaixona pelos olhos da Lia. Ele fala que as olhos dela eram muito bonitas, fica atraído pelos olhos dela. Porém, quando ele vê Raquel, Raquel era exuberante. E ele, Jacó, se deixou levar pela paixão. Né? Jacó amava Raquel? Não, Jacó nunca amou Raquel. Ele amava Lia. Mas ele sentia uma paixão doentia por Raquel. Por quê? Porque Raquel era linda, ela era atraente. Entendeu? Então, ele se deixou levar pelo sentimento e não pelo pensamento. Ele se recusava a enxergar quem Raquel era. Só depois daquele encontro com Deus é que ele então enxerga Raquel de uma vez e ele a abandona. Né? E aí então ele se entrega a Lia como esposa. Né? Aí você vê, quem que era o filho amado de Jacó? Era José. E o outro filho amado era Benjamim. E quem eram os dois? Os filhos de Raquel. E você vê que por conta desse erro de Jacó de casar com com Raquel, né, mesmo tendo casado com Lia, ele acaba sofrendo tudo que ele sofreu, pois essa inimizade dos filhos. Por quê? Porque era para ter tido todos esses filhos com Lia, e não com um monte de mulher como ele teve, né? Ao todo foram 4, né? 2 esposas e 2 concubinas, entendeu? Isso tá certo? Não, não tá certo. Você entendeu? Não está certo. Pois Deus desejava que ele tivesse esses filhos com Lia, né? Então, você vê que na novela Gênesis, ainda fica claro isso, que quando Jacó vai casar, o que é que ele faz? Ele, ele pega e, e, e faz uma oração para Deus antes de ir para a cerimônia, né? Para a festa do casamento. E ele agradece a Deus por aquele dia e fala que já fez naquele dia a vontade de Deus. Na novela ele fala isso. E o que acontece? A vontade de Deus se fez, que ele casasse com Lia, mas ele não aceitou. Por quê? Porque a vontade de Deus não era dele. E ele preferiu seguir a vontade dele do que a de Deus e causou essa confusão na vida dele. Mesma coisa acontece com nós seres humanos, com todos nós, aliás, porque ele também é um ser humano, né? Com todos nós. É a mesma coisa. A gente tem que aceitar. E a nossa mente é que muitas vezes faz a gente nos trairmos. Né? Por exemplo,
Se eu não domar meu pensamento agora, eu vou ficar pensando o tempo inteiro na minha cachorra que morreu e vou começar a chorar, vou desabar, vou ficar triste, vou ficar deprimido, vou entrar em depressão. Mas é isso que eu quero? Não. Então o que eu estou fazendo? Eu estou me impondo a fazer coisas para esquecer. Então eu faço o quê? Eu assisto programa cômico, eu começo a rir. Por quê? Porque o melhor remédio que existe contra a tristeza, contra a depressão, é o riso. Você entendeu? É o riso. O melhor remédio contra o luto é o riso. Então, nós temos que rir. Então, eu ponho lá a velha surda, eu coloco lá o Chaves, o Chapolin, o Chespirito, assisto filmes e séries de comédia, como, por exemplo, eu estava assistindo hoje o, o, o como é que fala? Estava assistindo hoje, não, ontem à noite, eu estava assistindo um filme de comédia, né? Papai bate um bolão, né? Então, eu estava lá assistindo aquele filme, né? Mas eu não, é, como é que fala? E ri, porque aquele filme era muito riso. Então, isso faz com que a gente vá superando o problema e dominando o pensamento, automaticamente não vou sofrer com aquilo. Você entendeu? O que é que faz a gente, por exemplo, cair na tentação de alimentar o vício? Pensamento. Então, por exemplo, a pessoa que é compulsiva por sexo, por exemplo, o que vai fazer ela querer assistir uma pornografia? Pensar em sexo. Então, ela começa a fazer o quê? Começa com o olho, com os olhos. Primeiro você vai enxergar alguém ou algo que vai te atrair sexualmente, né? Então o que vai acontecer? Daí você vai começar a ter pensamentos, aquilo vai começar a te alimentar a vontade sexual. E aí o que vai acontecer? Se você não tem uma esposa, alguém, né, para saciar sua vontade, você vai fazer o quê? Ou você vai sair procurar uma garota de programa, alguma coisa para satisfazer, ou você vai assistir uma pornografia. São duas coisas erradas. Então por quê? Porque você não domou o seu pensamento. Se você não domina, fala, não, eu não vou, e tira teu pensamento daquilo, e começa a pensar em outra coisa, por exemplo, qual que foi uma coisa que eu comecei a fazer aqui para superar esse sofrimento que eu estou da perda da minha cachorra? Primeira coisa que eu fiz, parar de pensar nela. Então, como é que eu faço? Eu começo a pensar em outra coisa. Eu começo a gravando esse áudio. Então, eu estou pensando nas palavras que eu estou dizendo. Quando eu não estou, eu começo a pensar, por exemplo, começo a brincar de alguma coisa. Então, eu penso que eu estou apresentando um programa, começo a falar do seriado do X-Espírito, do Chaves, começo a falar de outras coisas, e vou ocupando a minha mente com outros assuntos que não seja ela. E isso me faz superar. Hoje, eu já consigo falar nela, faz quantos dias que ela se foi? 3 dias. Ela morreu no domingo. Hoje é quinta-feira, segunda, terça, quarta, quinta. 4 dias, contando que ela morreu no domingo de manhã cedo, né? Ela morreu no domingo de manhã cedo, então, automaticamente, como é que fala? Automaticamente, é, passou o domingo inteiro também, então praticamente 5 dias. E eu já não sofro mais como antes, já consigo falar dela, já consigo pensar, já olho pro túmulo dela, não choro, tô vendo daqui, já fui lá no túmulo dela uma vez, não fico indo porque para mim não significa nada, né? Eu sei que ela tá enterrada ali, mas ela tá inconsciente. Eu sei que ela não me ouve, eu sei que não adianta falar com ela, não adianta nada. Então, eu vou ficar indo fazer o que no túmulo dela? Entendeu? Eu já fui lá ver como ela ficou bonitinha e tal. Não fico muito passando lá perto para não ficar pensando mais nela ainda, justamente para dominar o pensamento, né? Mas eu tenho que aceitar que ela se foi, que foi o melhor para ela e que foi a vontade de Deus. Acabou. Vou seguir em frente. Você entendeu? Vou seguir em diante. Tá certo? E é assim que nós temos que fazer. Tá certo, queridos irmãos? Nós temos que trazer Deus para a nossa vida e aceitar a vontade do Pai. Entendeu? A vontade de Deus nem sempre é a nossa. Então nós precisamos domar o nosso pensamento.
para poder aceitar. Então é o que eu venho fazendo, você entendeu? Assisto coisas que me distraiam, assisto novela infantil, assisto a representação da Gênesis, assisto programas da Novo Tempo lá, Bom de Bíblia, entendeu? Então sempre procurando entreter com alguma coisa. Agora se eu ficar parado sem fazer nada, é lógico que vem. Vem a lembrança, vem a tristeza, vem o choro, você entendeu? Entendeu? Então vem. Então eu tenho que me entreter. Porque se eu não fizer isso, eu vou lembrar e vou sofrer. Você entendeu? E não é isso que eu não quero sofrer. Então eu preciso domar um pensamento, porque é aqui que vem as coisas difíceis, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que fica remoendo coisas passadas, pensando, ela está sofrendo ali. Pra quê? E por quê? Porque ela não está contando o pensamento. Vai pensar outra coisa, vai para outra coisa, distrai. Nós temos o controle da nossa mente. A pessoa fala, ah, eu não consigo parar de pensar. Consegue? Consegue sim, entendeu? E como consegue? Consegue sim, entendeu? Entendeu? Então, a gente precisa é, parar de pensar, controlar o pensamento e pensar em coisas certas, você entendeu? E o que acontece? Quanto mais você assiste pornografia, mais desejo sexual você vai ter. Compreende? Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Porque quando você vai assistindo, qualquer clique já vai ver as imagens da pornografia que você assistiu. É um dos piores vícios, se não for o pior que tem. Pior da que droga. Por quê? Porque o vício da pornografia está na sua mente. Então é muito difícil você controlar a mente quando você está viciado na pornografia. É por isso que eu tento evitar assistir pornografia. Né? Muito tempo que eu parei de assistir. Às vezes tem uma recaída ou outra, mas eu tento não assistir. Por quê? Porque aí é onde vem a queda da pessoa. Você entendeu? Então, o controle da mente é muito importante. Principalmente em momentos difíceis como um luto, ou como uma separação, um divórcio, entendeu? Ou mesmo, como é que fala, um, 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 uma demissão no trabalho. Tudo faz a gente sofrer, mas nesses momentos a gente tem que mudar o pensamento. Que nem, por exemplo, se eu acabei de sair do meu trabalho, eu vou ficar pensando na aula, vou ficar pensando na escola, nos alunos, que eu saí, que não sei o quê. Não, eu tenho que pensar em outra coisa. Agora, por exemplo, agora eu tô no luto, eu vou ficar pensando na cachorra? Não, eu vou pensar na escola, aí sim eu vou pensar na escola, nos alunos, né? Eu vou pensar como me preparar, né? Pensando em outras coisas que não vão me trazer tristeza. Porque agora, entendeu? Então, eu preciso me alegrar. O riso é um dos 9 remédios naturais, né? Vocês falam dos 8 remédios, mas eu sempre incluo um, que é o riso, que é o maior remédio que a gente tem, mas é o riso, né? E isso não sou eu que falo. Olha os caras que vão visitar as, as pessoas no hospital, por exemplo, você entendeu? Vão visitar no hospital e, como é que fala? E aí vão ser de palhaço, faz as crianças lá que estão doentes rir, as pessoas que estão internadas rir. Então, para quê? Porque o riso é um excelente remédio para curar. Ele alivia. Eu mesmo tive uma experiência boa com o riso. Eu tava um dia que eu tava com mal-estar, passando mal, assim. Sabe, o mal-estar não era, não tava enjoado, mas eu tava meio, sabe, indisposto, assim, de talvez um controle de pressão, uma coisa desse tipo. Eu não tava bem. Tava para baixo, tava sentindo mal, sentindo uma coisa ruim, não tava bem. Eu tava na minha cama, de repente, eu tava assistindo o programa do Silvio Santos, começou as câmeras escondidas. Eu comecei a gargalhar de rir, o mal-estar, ó, sumiu. E não voltou mais. Você tá entendendo? Por quê? Porque eu comecei a rir. Então, o riso é um dos 8 remédios naturais, dos 9 remédios naturais. Tá certo? É um bom remédio natural. E ele é o melhor remédio contra depressão, contra tristeza, contra o luto. Quando você ri, você traz felicidade para você, você traz alegria, você libera hormônios para superar esse momento difícil.
Tá certo? Então vamos rir, queridos irmãos. A melhor coisa que a gente faz é rir. Tá certo? É rir. Então nós temos que rir. Tá bom? Vamos rir. Se você está passando muito difícil, ria. Ponha programas cômicos. Se você tá passando por uma de tristeza, ria. Se você está passando por depressão, comece a rir. E você vai ver que você vai melhorar. Tá? Porque remédio que você toma não vai te curar da depressão. Ele vai te aliviar os sintomas. Só que a depressão só vai ser curada se você superar o que está causando a depressão. E o que está causando a depressão é algo que está te fazendo ficar triste. Te fez ficar triste. E o que que é? Você que tem que saber o que é. Então você tem que dominar isso. E como é que você vai fazer isso? Primeiro, superando a dor que está te causando com riso, sorrindo. Você entendeu? Sorrindo. Tá certo? Então, sorria. É a única maneira que você tem de se curar dos problemas. O sorriso é a cura da depressão. É a cura que a ciência não está trazendo. Tomar remédio não vai falar, tem terapia. Sim, a terapia ajuda bastante também. Só que só ela sozinha, ela não vai também trazer a cura. Por quê? Porque o domínio da mente é que tem que ser necessário para curar a depressão. Você precisa encerrar o que está te causando ela. Geralmente é um problema passado, é um trauma, e você precisa superar. Como é que você supera? Controlando a sua mente, rindo, pondo a sua vida para frente e vivendo a vida de uma maneira alegre, feliz, com um sorriso no rosto. Enquanto você viver, continuar vivendo na sua mente, nos seus pensamentos, o seu trauma, você não vai superar esse trauma, é aí que vem a depressão. Por quê? Porque você está vivendo nos seus pensamentos o trauma do que você passou. Por exemplo, uma pessoa que foi estuprada, né? Ela vai viver com esse trauma, né, nela. Se ela não parar de controlar a mente, superar isso na mente, não pensar mais nisso e começar a viver a vida normalmente, ela vai cair numa depressão. E nessa depressão, ela vai sofrer, ela vai pode até morrer, né? E por quê? Porque ela não controla a mente. Então ela precisa superar primeiro dentro da mente dela, do pensamento, para depois superar na vida. Porque a mente é que causa o sofrimento. Todo o sofrimento está ligado à sua mente. É ali que você vai controlar nos seus pensamentos, é na sua maneira de entender e de enxergar o que está sendo acontecendo, a situação. Tá? Uma pessoa pode me ofender? Não. Sou eu é que vou escolher se eu vou ou não me ofender o que a pessoa está falando. Entendeu? Por exemplo, a pessoa pode me chamar de do que quiser, de chato, de bobo, de burro, de fresco, de boiola, de viado, de não sei o quê. Eu não vou ligar. Eu não vou me ofender. Eu posso ficar. Por quê? Porque eu sei que não é verdade. E outra, porque eu não tenho que me ofender com coisas que estão vindo aí sem motivo algum. Você entendeu? Eu não tenho que me ofender com babacas que ficam falando essas besteiras pra gente. Entendeu? Antigamente eu me ofendia. Hoje já não mais. Por exemplo, hoje, se alguém me chamar pelo apelido que me chamava quando criança, eu vou ficar até feliz. Por quê? Porque é um apelido que é comparado a um personagem de um programa que eu gosto. Então eu não vejo problema de ser chamado por esse apelido. Mas, como é que fala? Mas antigamente eu sentia, mas sou eu que escolho se eu vou me ofender ou não. Entendeu? Pode ter uma pessoa, pode vir um filho, por exemplo, se eu tivesse filho, me chamar de mentiroso, eu vou me ofender? Não. Nem, por exemplo, um aluno na escola me mandou tomar naquele lugar que eu estava trabalhando lá. Tá certo? E esse aluno, eu me ofendi? Não. Eu me fiz de bravo com ele para manter o respeito. Então eu gritei, né? Eu pus o pulmão para fora, falando alto para ele, e pus ele para fora da sala com toda a força do mundo. Para quê? Para indicar respeito. Mas eu me ofendi porque ele falou aquilo? Não. Eu fiquei com raiva dele? Não. Não, eu demonstrei que eu estava chateado com ele. Entendeu? É, fui bravo, pus ele para fora, olhei para a direção, depois passei por ele
ele veio me pedir desculpa, porque o professor da sala, lá, tutor, fez ele vir pedir desculpa. Eu desculpei, falei, tá desculpado, mas não faça mais isso. Eu passei a mão pra ele e continuei andando sem nem olhar pra trás. Mal troquei uma palavra com ele. Mas pra quê? Pra ele entender que eu fiquei chateado com o que ele fez. Mas eu fiquei realmente chateado? Não. Eu fiquei ofendido? Não. Por quê? Porque eu me controlei. Agora pode ter certeza que outra pessoa vai ficar ofendida de falar. Vai ficar, ai, taquicardia, ai, tô nervoso. Não sei o quê. Eu não fiquei nervoso nem um pouco. Por quê? É o controle da mente. A gente não tem que se ofender com nada. Não, não, a gente tem que aprender a tomar o controle da situação. Se alguém te falou isso, você pode responder algo de bom para essa pessoa, não repetir da mesma moeda, não vai se igualar a essa pessoa, e você vai viver bem. A sua mente você tem que controlar. Se você controla os seus pensamentos e assim controla os seus nervos, controla a sua maneira de agir, você tem um autocontrole sobre si, é onde você encontra a felicidade, a paz, a calma, a tranquilidade. Esse autocontrole tem que estar dentro da gente. Claro que nem sempre dá, mas quanto mais você treinar a fazer isso, conforme o tempo vai passando, você vai ficando com mais controle, mais controle. Entendeu? Que nem, por exemplo, se fosse antigamente, hoje eu tinha feito o maior escândalo aqui. Por quê? Porque o gás acabou, aí eu fui colocar outro gás, deu problema. Aí eu tive que ajudar a carregar o bujão cheio lá embaixo, e o vazio, e levei lá, comprei 2 botijões, comprei um e troquei o outro, e aí coloquei no fogão, fui colocar no fogão, o gás deu problema de novo. Aí outra vez tive que carregar o gás para baixo e lá de novo trocar. Entendeu? Compreende? Quer dizer, entendeu? Então, eu ia fazer escândalo por isso. Por quê? Porque é cansativo, eu tenho problema nos braços, não posso carregar peso, vai ter que carregar de novo. Entendeu? Tá certo? Quer dizer, então, mas eu não me controlei. Entendeu por quê? Porque eu venho treinando esse autocontrole. Porque a gente tem que se controlar. Entendeu? Não adianta eu ficar estressado, revoltado. Não. Adianta ficar totalmente descontrolado porque eu perdi minha cachorra amada, que eu amava demais. Né? Não, não adianta. Pois Deus achou que chegou a vez dela, que chegou o momento dela ir. E quem sou eu para ir contra a vontade do Senhor? Eu não sou ninguém. Então eu só tenho que aceitar. É claro que eu queria ela aqui, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se fosse para ela estar sofrendo, eu preferia que ela tivesse partido. Você entendeu? Eu preferia que ela tivesse partido. Então, como que nem Deus me pôs essa transferência na cabeça, eu tenho que entender. Daqui para frente ela só ia, mesmo que ela não tivesse morrido, ela só ia definhar. Ela só ia começar a cair as cadeiras, ter mais dores. E outra coisa de quê? De ter ela meu pai, pra mim ela era um conforto, ela era a coisa que. Eu não tenho, sabe, uma boa relação com meu pai e com minha mãe, a gente briga muito. E ela era um conforto pra mim, entendeu? Então, ela me dava carinho, eu dava carinho pra ela, entendeu? Uma coisa que eu amava ela demais. Mas, infelizmente, o animalzinho precisa sair. A gente tem que entender que chegou o momento dela. Que eu não poderia deixar ela sofrendo aqui, entendeu? Mas eu não vou ficar indo no túmulo dela pra ficar conversando com ela, porque eu sei que ela não tá mais ali. Tá só o corpinho dela ali, na verdade ela tá ali no corpo dela, só que ela tá voltando ao pó da terra, como Deus assim ordenou lá quando ela não pecou, né? E eu vou sempre manter esperança dentro de mim de reencontrá-la um dia na vida eterna. Essa esperança eu não vou tirar dentro de mim, nunca. E é isso que me faz mais forte ainda, porque eu sei que um dia eu vou ter ela de volta comigo. E tenho certeza disso, porque eu não vejo problema nisso, entendeu? A Bíblia não fala sobre esse assunto, mas eu não vejo razão para que Deus não nos devolvesse nossas espécies amadas, entendeu? Claro, nessa altura nós vamos poder, ainda vai ser melhor, porque eu vou poder me comunicar com ela, você entendeu? Ela vai com certeza me agradecer por tudo que eu fiz por ela, né? E a vida é assim, quer dizer, irmãos. Eu salvei ela, né? Porque ela vivia com pessoas que não tratavam ela bem.
Ela ficou a maior parte da vida dela sendo maltratada. E quando eu falei, deixa ela comigo, que a pessoa foi embora, foi a felicidade dela. Esses últimos 5 anos ela foi a cadela, no mínimo, né? Esses últimos 5 anos ela foi a cadela mais feliz que existiu. Porque ela vivia dentro de casa, ela vivia protegida, ela tinha medo de raio, então ela ficava dentro de casa, ela foi bem cuidada, ela não passava frio porque ela ficava de blusa de tudo quentinha, entendeu? Se alimentava bem, te dava arroz, te dava ração, frutas, né? Ela comia, o que você pôs ela comia, então sobrava de comida nossa a gente dava, macarrão, tudo. Então ela tinha boa alimentação, ela tinha uma boa vida, entendeu? Teve uma vida de rainha. Então, eu vou sofrer por quê? Se eu cumprir minha missão com ela. Eu fiz uma promessa para ela quando o dono dela foi embora, porque ela ficou desesperada quando o dono dela foi embora e ela ficou. Eu abracei ela, segurei ela, dei aquele carinho para ela que ela estava precisando, aquele sofrimento dela de ter sido abandonada, né? E eu falei para ela, agora o seu pai sou eu, o seu dono sou eu. Eu falei para ela, você pode ter certeza, isso eu repeti para ela várias vezes. Eu nunca vou te abandonar, vou ficar com você até o fim. Onde eu for, você vai comigo. Só não vou levar ela no trabalho, coisa porque não vou levar. Mas onde eu ia, ela ia comigo. Eu fui para São Paulo, acho que 2 vezes, ela foi comigo. Fui para Bertioga, ela foi comigo. Levei ela para conhecer a praia e tudo. Entendeu? E eu cumpri minha palavra com ela. Fiquei do lado dela até o fim. Entendeu? Entendeu, queridos irmãos? Então, eu não tenho nada que me ficar triste, chateado, porque eu cumpri a missão com ela. Eu não tenho remorso algum. Eu tratei ela muito bem, como uma rainha, cuidei, vacinei, dei remédio, comprei Nexgard, vacinei, fiz tudo que eu tinha que fazer por ela. E ela partiu em paz, feliz, porque ela foi muito bem cuidada. Entendeu? Muito bem cuidada. E eu não tenho dúvida disso. Tá? Então, queridos irmãos, eu não posso ficar feliz porque ela foi embora. Porque ela parou de sofrer, ela agora está bem, está no descanso eterno, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então eu não tenho nada que sofrer pela perda dela, nada. Pois eu cumpri a minha missão com ela, tá certo? Nós todas temos missões, a minha com ela eu cumpri. E a, e a, e a missão dela ela cumpriu, que foi me trazer felicidade. Foi só o que ela me trouxe. Entendeu, queridos irmãos? Então, é assim que eu tenho que pensar. É o pensamento que eu tenho que tirar da minha mente. Jesus Cristo nos ensinou a tratar bem a tudo e a todos à nossa volta. Quando você vê nos evangelhos, você vê ele ensinando a tratar bem o próximo, tratar bem os animais, a natureza, os bichos, tá certo? Tudo pertence a Deus. E nós temos que cuidar do que pertence, das coisas que pertencem a Deus, né? Do espólio de Deus, podemos dizer. Tudo é dele. Então, quando eu estou destruindo aqui, ó, que eu botei fogo nessas árvores, eu estou destruindo o que é de Deus. Só que eu, no lugar delas, estou plantando outras. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Estou tirando uma para colocar outra. Porque Deus criou essa árvore que está aqui? Não, ele não criou. Tudo que Deus criou era comestível. As árvores eram todas comestíveis, eram um pomar. Ele não criou essas árvores elas surgiu depois do pecado. Então o que eu estou fazendo? Tirando as árvores erradas e pondo outras. Mas eu não estou destruindo a natureza de Deus. Entendeu? E eu não destruo, eu não derrubo. Ó. Tem um monte de árvore aqui que não é frutífera. Eu vou derrubar e matar tudo? Não. Eu diminuo uma parte, aí pego e como é que falo? Planto, aí depois tiro outra parte, planto, e assim a gente vai indo. Entendeu, queridos irmãos? Então vamos domar o nosso pensamento, vamos fazer o que é certo enquanto as pessoas e animais estão à nossa volta. Para quê? Para na hora que eles se vão, a gente não morrer de remorso. Você entendeu? Então, quando eles se vão, eu não tenho que ter remorso, eu tenho só gratidão por eu ter que ela teve comigo. Mais nada. Não tenho remorso. Eu fiz tudo por ela. Tudo. Só na última vez que eu tentei salvá-la, que não foi possível, eu gastei mais de R$ 1.000 no veterinário. Me arrependo? Não. Poderia pensar, poxa, eu poderia ter deixado ela já morrer uma vez e não ter ido no veterinário. Mas aí eu não ia estar, nunca mais ia estar em paz com a minha consciência. Falei, não, eu deixei ela morrer, eu não a socorri quando ela precisou. E eu socorri, né?
Eu só não deixei ela internada, porque eu achei que não ia adiantar mesmo, né? Eu falei, vou deixar ela internada e depois ter que ir buscar, era ruim, era longe, aqui não era perto. Aí eu vou falar, para que eu vou deixar ela internada? Né? No fundo, eu acho que eu já imaginava que ela não ia suportar. E eu preferiria que ela, preferiria com certeza que ela tivesse morrido aqui quando ela morreu, do que lá. Por quê? Ela morreu perto da gente, perto de quem ela amava. Não perto de pessoas estranhas. Por mais que eles iam dar carinho pra ela, não é a mesma coisa. Estar perto de quem se ama. Ela sabia que nós éramos os donos dela. Que nós é quem amávamos de verdade. Você entendeu? Então, ela morreu perto de nós. E eu acho que eu sofreria muito mais se eu deixasse ela internada e fizesse uma ligação. Infelizmente, ela faleceu. Aí eu ia sofrer muito mais. Porque ela morreu longe de mim. E eu pude me despedir dela. Sem saber que era a última vez que eu falava com ela, eu falei, Lelé, eu te amo. Papai, te amo pra sempre. Mandei um beijo pra ela. Desculpa, mas dessa vez não deu pra aguentar. Mas foi a última vez que eu falei com ela. Eu fui pro meu quarto, dormi. Quando eu acordei, ela já tava morta. É. Mas a vida é assim. Mas eu percebi naquele dia que ela tava partindo. É. Eu só não quis aceitar. Minha mãe falou, acho que ela tá indo. E eu briguei com minha mãe, não fala isso. Mas eu percebi também. No dia seguinte ela tava lá, durinha já, tadinha. Mas era quente. Tinha morrido há pouco tempo. Mas eu pude falar pra ela uma última vez que ela amava. Pronto, já mudei pensamento, já voltei a falar normal de novo. Então, você vê como é que é? Se eu começar a pensar, vai falar, eu volto a sofrer, volto a chorar. Porque eu acho que eu sofro com a falta dela. Né? Então eu pude me despedir, e é isso que me importa. E ela estava comigo, do meu lado, até o fim. Eu ia sentir, possivelmente se ela não tivesse aqui, tivesse ficado internada e morrido lá, que eu tinha abandonado ela lá. E eu ia sentir que ela poderia ter pensado isso. Entendeu? E quem que ia tirar da minha mente que não? Quem? Como? Porque não tinha como provar que não. Porque ela não falava, ela não ia demonstrar nada. Entendeu? A mente da gente trabalha muitas vezes para derrubar a gente. Então eu fiz o que era certo. E Deus me trouxe ela para casa. Cuidei até o fim, dei os medicamentos. Infelizmente não deu certo, porque infelizmente o intestino dela já tinha parado. Não tinha mais o que fazer. Né? E aí ela se foi e eu aceito a vontade de Deus. E eu mudo meu pensamento sempre para não sofrer. Porque se eu ficar pensando nela, ficar pensando nos últimos momentos dela comigo, eu vou sofrer, eu vou chorar. Então eu prefiro não lembrar. Você entendeu? Você entende? Eu prefiro não lembrar. Eu prefiro ficar esquecendo até que essas feridas cicatrizem 100% e eu possa, então, um dia, com certeza, eu vou poder falar dela sem sofrer tanto, só sofrer com saudade. Mas ainda a ferida está aberta, não fechou 100%. Tá certo? Então é assim, queridos irmãos. Mas eu evito, eu rio, eu tenho que rir para não sofrer. Porque se eu ficar pensando, remoendo, eu vou sofrer. Você vê, só de começar a falar dela com vocês aqui, eu já chorei, já sofri. Entendeu por quê? Porque a gente ama, não tem jeito. A gente ama, não tem como não amar. Ainda mais quando ela é tão amorosa como ela era. Né? Todo mundo que via aquela besta de como ela era. Mas a vida é assim, né, queridos irmãos? Tá certo? Então, que Deus possa abençoar todos nós e que nós possamos rir e ser felizes nessa vida e superar todos esses problemas. E sabemos que quem quer ter bicho de estimação é assim, eles vão muito rápido, né? Poucos anos que eles têm de vida, a gente sabe disso. Mas dão muito carinho nesses anos que estão com a gente, entendeu? E a vida é assim. Eu tenho mais duas, não são iguais dela, mas eu amo as duas também, né? E cuido muito bem das duas também. Dá certo, queridos irmãos? Então vamos domar nossa mente, vamos domar nossos pensamentos e vamos ser felizes, vamos rir. É a cura para todos os males, todos.
É um remédio que serve para todas as doenças, é o riso. Todas. Não tem doença que ele não cure, tá bom? Muito obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Falou.